Olá, vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade, vamos estudar segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do verso 16 ao verso 33. Antes de começarmos a leitura, a partir do verso 16, precisamos considerar o contexto. Esse trecho que vamos estudar nesse momento está inserido num bloco literário, numa unidade literária que corresponde aos capítulos 10, 11, 12 e 13, muitas vezes conhecida como a Carta das Lágrimas. Talvez tenha sido uma carta que foi anexada à segunda carta aos Coríntios, ou não, isso não é importante para nós nesse momento. O que é importante é observarmos que nesses capítulos 10, 11, 12 e 13, estamos diante de uma unidade, ou seja, é um discurso que está contido nesse trecho, 10, 11, 12 e 13 de 2 Coríntios, e que nesse discurso Paulo defende a sua autoridade apostólica diante de homens que estavam vindo aos coríntios, à comunidade coríntia, e se sobrepondo ali, denegrindo a autoridade do apóstolo Paulo, dizendo e acusando ele de não ser apóstolo, e com isso causando alguns danos, pois os coríntios começam a dar ouvidos a esses homens ou a esse homem, e que vai minando essa autoridade do apóstolo Paulo. Então o apóstolo reage a essa situação escrevendo essa carta, ou essa unidade discursiva que compreende os versos 10, 11, 12 e 13. Portanto, então vamos dar início à leitura no verso 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Bem, basicamente ele repete aquilo que já disse no verso 1 do capítulo 11, onde ele pede uma licença aos coríntios para cometer uma loucura, manifestar uma insensatez. E o que seria essa loucura ou essa insensatez para Paulo? Para ele e para todos nós, acredito que também para nós, insensato é aquele que vangloria-se, é aquele que fica dizendo as suas características, as suas qualidades, exibindo o seu currículo a torto e a direito, sem necessidade, para apenas mostrar-se superior aos outros. O insensato é aquele que vive se gabando, que vive tentando denegrir a imagem do outro para que ele se sobressaia. E essa insensatez estava sendo cometida por esses que Paulo chama de obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, ou até mesmo esse tal que ele menciona no capítulo 10, verso 11. A gente pode deduzir que seja uma pessoa que esteja liderando esse movimento contra ele em Corinto, ou seja um grupo, mas de qualquer forma, sendo um grupo ou sendo se for um grupo, existe um líder, e esse líder está sendo indicado aqui no capítulo 10, verso 11, como um tal, e depois ele vai dizer que na realidade são mais pessoas, mas a gente pode deduzir que sempre há uma liderança nesses movimentos de rebelião e revolta, contra uma autoridade na igreja. E aí a gente percebe que Paulo então pede essa licença, já que eles estão sendo insensatos, dizendo as suas características segundo a carne que Paulo fala, suas características genealógicas, suas características da aparência, e os coríntios estão se deixando levar por essa exibição, então ele também vai fazer o mesmo, e ele pede licença, ele já adianta que ele não concorda com isso, ele acha isso errado, mas já que é para combater com essas armas, ele também tem condições de combater. E aí ele vai apresentar
as suas características segundo a carne e vai além, mostrar aquilo que realmente interessa e que ele considera como evidências reais de um apostolado. Não é a aparência segundo a carne, não é o discurso, né, a eloquência, o saber falar, o ter uma boa oratória, mas sim as obras, o que ele faz, o que ele realiza, o que ele sofre. Então, para Paulo, essas são as evidências reais de um ministro de Cristo. Então, no verso 16, ele pede mais uma vez licença aos coríntios para cometer essa insensatez e espera que eles o tolerem como tem tolerado os outros insensatos. Verso 17, aí ele continua: o que falo, não falo segundo o Senhor. Sim, porque quando falamos segundo o Senhor, falamos na humildade. Ninguém que se glorie dizendo os seus dotes, as suas condições, está falando segundo o Senhor. Então ele diz: o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Ou seja, mais uma vez ele repete, e todo momento no texto ele repete, no capítulo 11 ele repete que isto é loucura. Gloriar-se na aparência, nas características carnais, é loucura. Mas ele está cometendo essa loucura e pede licença aos coríntios para isso. Verso 18. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, essa é a razão pela qual ele também vai fazê-lo. Também eu me gloriarei. É interessante observarmos que esse caminho que Paulo está tomando, apesar de não concordar com esse tipo de comportamento, ele o faz porque ele percebe que diante dos coríntios está havendo um efeito. Ou seja, esses apóstolos fraudulentos que ele diz estão se vangloriando segundo a carne e os coríntios estão se deixando levar por isso. Os coríntios estão estabelecendo um juízo apostólico de liderança a partir de características que não são verdadeiras, que não podem ser, né? Ou seja, Paulo não andou com Jesus, Paulo não foi comissionado diretamente por Jesus no seu ministério, ele não foi enviado diretamente por uma igreja, pela igreja de Jerusalém, igreja cujo Pedro estava na liderança, depois passou para Tiago. Ou seja, ele vem, assim, aparentemente por conta própria, né? Exerce um ministério autônomo, ou pelo menos não institucionalizado pela igreja de Jerusalém. E ele vai falar aos Gálatas no início da sua carta que ele realmente não se torna apóstolo por comissionamento dos homens, de uma instituição, mas pelo chamamento do próprio Jesus ressuscitado que aparece para ele. E o que ele ensina é por revelação do Senhor Jesus, como ele também vai dizer aqui mais na frente no capítulo 12. Mas, se os coríntios estão se deixando levar por aqueles que se vangloriam segundo a carne, então ele diz: então me permitam também apresentar o meu currículo, a minha glória segundo a carne. Verso 19: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Bem, já que os coríntios estão tolerando essa insensatez desses falsos apóstolos, então tolerem a dele também, né? Já que eles são tolerantes com os insensatos, então que Paulo, nessa condição de insensato nesse momento, seja também tolerado. Verso 20: tolerais quem vos escravize. E ele começa a apontar já diretamente o efeito desses obreiros fraudulentos na comunidade coríntia. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Pois bem, aqui ele está apontando como que esses falsos apóstolos, como que esses falsos obreiros estão agindo entre os coríntios. Ele diz: eles estão escravizando vocês, eles estão impondo uma doutrina, provavelmente pela origem semítica desses falsos apóstolos,
É provável que essa escravização que ele se refere seria dos costumes judaicos, daquelas características da lei judaica que ele apontava que não era necessária que os gentios que aderissem a Cristo se submetessem a essas regras judaicas, como a guarda do sábado, a dieta ou a circuncisão. Mas esses apóstolos de origens semíticas que vêm escravizá-los, provavelmente impor essas questões, como ele fala aos Gálatas, né? A mesma imposição tentando os escravizar. Bem, aí o efeito desses falsos apóstolos é que vos devore, né? Devorar aqui tem um sentido bastante de exploração econômica. É muito provável que esses falsos apóstolos de origem semítica exigissem o sustento dos coríntios, que eles recebessem um salário ou um honorário na condição de apóstolos de Cristo. E, por outro lado, Paulo trabalhou entre os coríntios gratuitamente. Ele ou trabalhava com as suas próprias mãos, o que era uma desonra numa cultura grega, como artesão fabricando tendas. Isso era desprezível para os gregos, e ele se submete a essa condição desprezível para ganhar o sustento, que certamente não era suficiente, pois ele diz que passou necessidades, ou ele recebia ofertas de outras igrejas, como a da Macedônia, que ele menciona, né, que os irmãos da Macedônia vinham a Corinto e entregavam a ele uma oferta que dava para ele, por um tempo, viver, comer e sobreviver e pregar o evangelho. E, diante dos coríntios, ele nunca exigiu uma manutenção. E esses que estão vindo, como apóstolos fraudulentos que ele diz, estão devorando eles, estão explorando eles. E aí ele continua também mais na frente, mostrando outros detalhes, né? Subjugam, a próxima característica, que vos detenha, que vos domine, que exerça uma autoridade jurídica ou policial sobre eles, coisa que Paulo nunca se impôs. Ele sempre se apresenta aos coríntios como escravo, como servo e como pai, aquele que os gerou, né? Mas não como um dominador, um policial ou com qualquer autoridade jurídica sobre eles, ao contrário desses falsos apóstolos. E aí ele continua, quem se exalte, que era a questão que ele está aí em ponto, que eles se exaltam, que eles se vangloriem diante dos coríntios pelas suas condições, filhos de Abraão, ou hebreus, ou andaram com Cristo, etc. E, por último, ele diz que vos esbofetei no rosto. É claro que a gente entende que essa expressão esbofetear no rosto não é literal, né? Não é que esses homens batiam no rosto dos crentes de Corinto, mas é uma expressão metafórica, né, simbólica, para expressar humilhação. Né? Bater no rosto de alguém é muito mais do que infligir uma dor, humilhar, né? Então a gente consegue entender a partir dessa ótica, quando Jesus disse: se o teu inimigo bater no rosto, vire a outra face, né? Ele não está falando literalmente de apanhar, né? Embora isso esteja incluso também, mas ele está falando mais da questão que caracteriza o receber um tapa no rosto, que é a humilhação. Ou seja, se alguém te humilhe, não se vingue, não se levante, não parta para cima, não brigue, não mate, mas permita a próxima humilhação, né? Seja humilde e a pessoa vai humilhar novamente. Então é esse o caminho do esbofetear o rosto, apesar de existir na prática esse ato, né? Mas o ato é muito mais simbólico do que infligir uma dor a alguém, né? Bem, continuando, verso 21, ingloriamente o confesso.
questão do tradutor usar a palavra ingloriamente, desnecessário. Ele podia dizer o antônimo, ou seja, o antônimo de glória é vergonha. Então poderia ter traduzido com vergonha confesso, né? Ingloriamente o confesso, ou seja, com vergonha ou em vergonha o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez, o afirmo, também eu o tenho. Ou seja, já que eles são ousados para descrever as suas características carnais, e para Paulo isso é insensatez, ele diz, então eu também sou ousado, né? Se é para envergonhar, eu também sei fazê-lo. Aí ele diz, são hebreus, verso 22. Então a gente vai delineando aí o perfil desses obreiros fraudulentos. Esses obreiros fraudulentos, ou esse obreiro fraudulento, não é gentio, né? Ele está rivalizando com eles no que eles se apresentam. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. Início do verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu, ainda mais. Ou seja, então, quais são as características segundo a carne que esses obreiros fraudulentos apresentam para rivalizar, para ganhar vantagem, e que Paulo diz, bem, tudo aquilo que eles dizem que são, eu também sou. Né? Se são hebreus, bem, então a gente vai observar aqui algumas características, hebreus, israelitas e filhos de Abraão, descendentes de Abraão. A princípio parece significar a mesma coisa, né? Hebreus, israelita e filho de Abraão, praticamente é a mesma coisa. Mas uma vez usados separadamente, certamente o apóstolo aponta 3 características distintas para essas afirmações. Então poderíamos deduzir que quando ele diz são hebreus, ele está se referindo à língua. Sabem falar hebraico, ou entendem o hebraico, conseguem ler as escrituras judaicas no seu idioma original? Bem, Paulo também sabe. No livro de Atos, na sua prisão, o autor dá um exemplo dele fazendo um discurso em hebraico. E para ele fazer as exegeses que fazia, as análises das escrituras hebraicas, também precisava conhecer o hebraico. Então é provável que quando ele diz são hebreus, ele esteja se referindo à língua. São israelitas? Bem, aí ele fala da questão da promessa, né, da herança. São israelitas? Uma questão mais jurídica, uma questão mais de autoridade jurídica nesse sentido, ou pertencem à terra, ou é filho de um israelita, da tribo de Benjamim, né? Ele vai falar, né? São israelitas? Eu também sou, e vai dizer aos filipenses, da tribo de Benjamim. Então há uma tribo entre as que ficaram fiéis à casa de Davi e que Paulo pertence. E a terceira expressão, são descendentes de Abraão, é provável que se refira a uma questão salvífica, né? Como no Evangelho de Lucas, capítulo 19, ele fala de Zaqueu, este também é filho de Abraão, ou seja, a este também pertence a salvação. Então é muito provável que essa expressão descendente de Abraão ele esteja falando no aspecto soteriológico, no aspecto salvífico. Então, seja na questão da língua, Paulo domina o hebraico. Seja na questão jurídica, de pertencer a uma das tribos de Israel, ele também pertence. Seja numa questão salvífica, ele também é filho de Abraão, como Zaqueu era lá em Lucas capítulo 19. São ministros de Cristo? A palavra ministro aqui é a tradução da palavra diácono. É muito importante isso, porque quando se traduz diácono para ministro, reveste a palavra de uma certa status hoje na nossa sociedade que não tem.
Ou seja, o que se quer dizer com a palavra diácono é servo, é escravo, aquele que serve os outros. Agora, o que essa expressão significava lá nesse texto de Paulo? São ministros de Cristo, são diáconos de Cristo? É muito provável que isso se refira àqueles que foram comissionados diretamente por Jesus Cristo no seu ministério terreno, aqueles que andaram com ele, aqueles que foram chamados por ele, aqueles que foram enviados por ele, ou no máximo por discípulos diretos de Jesus Cristo. E Paulo diz, eu também sou, Embora Paulo não tenha andado com Jesus, mas ele foi chamado por Jesus, Jesus ressuscitado. Então ele diz, são ministros de Cristo, são servos de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí agora ele vai mostrar quais são para ele as características de um verdadeiro servo de Cristo. Um servo de Cristo, para Paulo, não era simplesmente aquele que andou com Jesus no seu ministério terreno. Não era simplesmente alguém que visualizou os milagres e ouviu diretamente da boca de Jesus os ensinos. Para ele, um servo de Cristo não era simplesmente alguém que tenha andado com os 12 apóstolos ou aprendido diretamente dos 12 apóstolos. Para ele, um servo de Cristo é aquele que faz o que Cristo fazia. É aquele que se identifica com a vida e entrega de Jesus Cristo. Isso é interessante a gente abrir um parênteses e observar hoje sobre a questão do crer em Jesus. Muitas vezes se diz, você tem que crer em Jesus para ser salvo. E a gente precisa pensar sobre o que significa crer em Jesus. Crer em Jesus significa fazer o que Jesus fazia, seguir o caminho de Jesus, imitar Jesus, realizar as obras que Jesus fazia. E não simplesmente uma confissão pública de um levantar a mão e dizer, eu creio em Jesus, eu pertenço a uma igreja, eu vou aos cultos, eu sou batizado, estou arrolado no hall de membros de uma igreja. Muitas pessoas estão achando que crer em Jesus é estar na igreja, é ser membro de uma igreja, é abrir a boca e dizer, eu creio em Jesus, o que na realidade não se verifica na prática. Crer em Jesus não é dizer que crê em Jesus, não é se identificar com um grupo religioso ou estar membro de uma igreja ou cantar louvores lá na frente. Crer em Jesus é fazer o que Jesus fazia. Crer em Jesus é seguir o caminho de Jesus. Crer em Jesus se verifica não numa confissão oral, numa pregação, com o microfone na mão. Crer em Jesus se identifica pelas obras, por aquilo que é feito. Como diz Tiago, a fé verdadeira se revela nas obras. E a fé falsa não tem obras para se mostrar, ela só se garante na garganta, na voz, no discurso. Aquele que se garante só no discurso, que só fala, não mostra a verdadeira fé em Jesus. A verdadeira fé em Jesus é mostrada pelas obras, pelas ações, pelo viver como Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Eles são ministros de Cristo porque andaram com Cristo, porque fazem parte de um grupo seleto de pessoas que se identificam lá com os apóstolos, porque pertencem à igreja de Jerusalém, porque foram enviados com cartas pelas igrejas de Jerusalém, pela igreja de Jerusalém. Isso que significa ser servo de Cristo, sair pregando, falando bem. Paulo diz, olha, vocês me acusam de ser falto no falar, de não falar bem, de não ter uma pregação bonita, oratória, de não falar talvez o que vocês queiram ouvir. Mas isso não é o critério ideal para se avaliar as coisas. Na realidade, vocês revelam-se como meninos, como crianças, como inconsequentes, que não são capazes, não têm a maturidade capaz de avaliar as coisas mais profundamente. E num discurso bem elaborado, bem feito, se deixam levar por palavras que vocês gostam de ouvir, querem ouvir. Então Paulo diz, não, ministro de Cristo eu sou muito mais que eles, e eu vou dizer por que eu sou. Não é porque eu falo o que eles falam, não é porque eu prego como eles pregam, mas é porque eu vivo o que Jesus viveu. E aí é isso que ele vai dizer. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Onde está o ainda mais de Paulo? Está no seu discurso? Está na sua pregação, na sua oratória, na sua eloquência, na sua falta de timidez? Não.
O ainda mais de Paulo está nas suas realizações, está nas suas obras, naquilo que ele passou em prol do Evangelho e dos crentes. E aí ele diz, em prisões, veja, agora começa uma lista, e nessa lista não há nenhuma indicação discursiva, de discurso, de teologia, eu prego assim, eu prego assado. Não há, pode ler, nós vamos ler. Não há nenhuma identificação de eu sou muito mais porque eu falo assim, eu falo assado. Eu sou muito mais por aquilo que eu faço, por aquilo que eu passei, por aquilo que eu realizo. E aí ele vai dizer, olha, em prisões, muito mais em prisões, ou seja, quantas vezes eu fui preso por causa do Evangelho? E aí está a minha identificação com Cristo. Né? Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Ou seja, para mais esclarecimento sobre essa questão dos açoites, podemos ler no Antigo Testamento. Bem, eu posso depois conferir, se eu não estou enganado, eu não vou fazer a citação, senão eu vou errar. Mas mais para frente a gente pode, no decorrer dos estudos de 2 Coríntios, achei, Deuteronômio capítulo 25, versos 2 e 3. Você pode ir lá, ler Deuteronômio 25, versos 2 e 3, e você vai encontrar o mandamento sobre os açoites do criminoso, né, do herege. Paulo, como criminoso, porque pregava a fé em Jesus de Nazaré, recebe dos judeus 5 vezes uma quarentena de açoite menos um. Ou seja, para mostrar que eles não eram tão rigorosos, ele diminuiu uma e davam 39 ao invés de 40. Né? E aí ele vai dizendo, fui 3 vezes fustigado com varas, verso 25. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Estão observando quais são as credenciais que Paulo utiliza como muito mais? Ou seja, se sabem falar a língua hebraica, ele também sabe. Se pertence a uma das tribos de Israel, ele também pertence. Se são filhos de Abraão e herdeiros da promessa, Paulo também é. Se são ministros de Cristo, diáconos de Cristo, Paulo também é. Mas o que o caracteriza mais? O que o caracteriza mais? A gente vai observar que são os seus feitos, aquilo que ele passa, são as suas obras, aquilo que ele se submete por causa de Cristo. E ele continua, verso 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, além da angústia dos sofrimentos externos, ele ainda tem um sofrimento interno, um sofrimento psicológico, um sofrimento mental, que é a preocupação com as igrejas, né? Aquilo que elas estão sofrendo e aquilo que elas são atingidas. Como um pai, esta é a grande preocupação que ele manifesta ter. Verso 28. Além das coisas exteriores, né, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, até então ele estava se gloriando à semelhança dos obreiros fraudulentos nas características segundo a carne.